Olá, meu nome é Cris Buarque, eu sou terapeuta holística com ampla formação em aromatologia, terapia floral e gestão de saúde em medicina indiana. E hoje eu vou falar com vocês sobre as emoções. O que fazer quando as emoções nos abatem? Bom, primeiramente o foco não é onde você está ou onde você estava, é onde você quer chegar, o quanto que você quer melhorar, o quanto que aquilo lhe incomoda e você quer sair dessa situação. Bom, primeiramente nós temos que nos livrar de algo que chama-se ignorância. No sistema de saúde indiano, nós chamamos, na filosofia indiana, nós chamamos de avidya, a remoção da ignorância. O que seria isso? Então, quando nós temos um incômodo, nós devemos procurar o autoconhecimento. Quando o questionamento começa a tomar conta de nós vamos buscar o autoconhecimento, a informação. E isso vai nos gerar o quê? Uma grande motivação, uma grande transformação, vai nos dar um novo direcionamento. Então, este é um ponto importante. Seu entusiasmo será retomado. E muitas vezes, dependendo da emoção que tomou conta de você, da situação vivida, você não consegue encontrar forças, muitas vezes, para fazer isso sozinho. Mas nós temos alguns recursos que podem colaborar a elevar esse padrão vibracional, melhorando muito o seu estado emocional. Então, muitas vezes nós passamos por situações muito duras na nossa vida. Você que está assistindo o vídeo já deve ter passado por alguma delas, ou muitas. E a questão é quando isso toma o campo do sentimento, Porque muitas vezes nós pensamos em algo, temos vários pensamentos no decorrer do dia, mas eles vão embora, nós nem conseguimos lembrar de quais foram ou quantos foram os pensamentos que nós tivemos naquele dia. Quando esses pensamentos ganham o campo da consciência, quando eles ganham o campo magnético, quando eles começam a ser sentidos, aí nós temos consequências vibracionais, que serão positivas se o pensamento for positivo e sentido positivamente, ou serão realmente negativas e terão vários nódulos energéticos formados em nossos meridianos, trazendo diversos males ao organismo. Tudo isso acontece, muitas vezes, sofrimento interno, devido aos paradigmas, devido às nossas crenças antigas, aquilo que nós acreditamos, as nossas limitações que normalmente são impostas naturalmente ou até por nossos pais, nossa criação, nosso convívio, durante a fase de infância. Então, sempre que nós tivermos uma dúvida com relação à nossa capacidade, nós devemos nos perguntar o seguinte: por que eu estou acreditando nisso mesmo? De onde vem essa crença limitadora, essa falsa crença, esse paradigma? E isso trava conosco uma guerra voraz o tempo todo, principalmente em estado de sofrimento, porque aí você começa a ter um recordatório dessas falsas limitações, dessas falsas crenças que você foi adquirindo e comprando essa ideia e solidificando em você no decorrer da existência. Então, a dúvida, o medo, a ansiedade, tudo isso, o que vai acontecer quando você sente, quando você tem esses sentimentos frequentemente? Então, você tem medo de ficar pobre, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de não conseguir. Bom, existe um campo magnético em torno de você e toda essa experiência sentida, esse medo, essa ansiedade, se você tem um saudosismo muito grande do passado, se você utiliza-se de artimanhas para manipulação emocional de outras pessoas, então esse campo magnético recebe essa frequência que é emanada de você e por uma lei física, isso é devolvido em novas experiências que fomentem, que consigam realçar, reafirmar esse tipo de sentimento. Então, é um paredão, é um campo, e essas emoções batem nesse campo e voltam novamente em forma de experiências que você possa confirmar tudo isso. E muitas vezes você diz: está vendo? Eu não falei que comigo era sempre assim? Então, até por uma questão de confirmação, de necessidade de confirmação sua. E nós criamos nossa realidade o tempo todo. Isso você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido em algum lugar. Criamos como? Através da emissão dessa frequência vibracional. Como nós podemos aumentar esta frequência? Bom, para isso nós contamos com
a medicina vibracional, né? Nós contamos com a naturologia, nós contamos com os florais, nós contamos com a aromatologia, contamos com exercícios quânticos, né? Nós temos várias ferramentas que podem nos proporcionar um aumento dessa vibração. Primordialmente, tudo se inicia, né, pelo exercício da gratidão verdadeira. Eu comento com os meus alunos, comento com os meus pacientes que de uns tempos para cá ficou meio lugar comum e um pouco que na moda frequente as pessoas usarem a palavra gratidão no lugar de falar obrigada. Não tem problema falar obrigada desde que você esteja sentindo verdadeiramente, né? Esteja com você o sentimento de gratidão. Porque também usar só a palavra gratidão sem estar, né, verdadeiramente sentindo essa palavra também não vai adiantar muita coisa, certo? Então, todos pensamos muito, como eu falei, né? E o diferencial vai ser o campo vibracional no coração. Antigamente, dava-se muito valor ao QI, ao coeficiente de inteligência, né? Então, muito tempo depois, começou-se a pesquisar o QE, o coeficiente emocional, porque cada vez mais pesquisa-se o papel do coração, as funções do coração, além das funções já conhecidas, né? E hoje se sabe, por exemplo, que o campo elétrico do cérebro, ele é muito grande e tem um papel muito importante. No entanto, o campo eletromagnético do coração, ele é superior ao do cérebro, né? Então, eletricamente, por exemplo, o coração, ele tem chega a ser 1000 vezes mais potente do que o cérebro e magneticamente 5000 vezes mais potente do que o cérebro. Então isso explica muito como nós processamos, como nós temos a capacidade de criar a nossa realidade através daquilo que sentimos. Então, por exemplo, e algumas pessoas comentam, puxa, mas como é difícil muitas vezes, né? Porque você tem essa intenção, tem essa consciência, mas muitas das pessoas que convivem com você ainda não têm. Então ainda comentam assuntos de baixa frequência, ainda insistem em falar sobre situações que não são construtivas, que não são realmente positivas, cheias de otimismo. Então fica muito difícil algumas vezes, mas não é impossível. É um exercício de autopercepção, como eu já falei, né? E aí você consegue dar continuidade a isso. Bom, você tem medos, fobias, sofre com indecisões e aí não sabe como elevar esse campo vibracional. Então a gente tem realmente alguns florais. No caso de você ter passado por uma grande mágoa, uma grande humilhação, tem uma mestra minha que ela usa muito uma frase que eu gosto muito, que é assim: o chão que te acolhe, né, na queda é o mesmo que te impulsiona, que te reergue. Mas de acordo com o mal sofrido, né, com a experiência negativa que você sofreu, muitas vezes essa propulsão do chão, né, que te recebeu, ela é um pouco mais demorada. Então você fica ali um tempo revivendo, recriando aquela mesma ressonância, criando mais nódulos energéticos em todo o seu corpo. Então, neste caso, o remédio Willow, que é do sistema floral do Dr. Bach, pode ajudar verdadeiramente, profundamente, a libertar-se dessa sensação. E no caso em que isso gerou uma depressão, um desânimo muito grande, também eu recomendo aí a associação com o óleo essencial de alecrim, que vai ser um bálsamo, que vai ter uma resposta muito significativa nesses casos. Uma coisa muito importante é que quando você, com o tratamento direcionado, você realmente passa a compreender que a nossa frequência vibratória, ela requer novas adequações o tempo todo, mas a isso você aprende durante o tratamento como operar. É realmente criar um novo modelo operacional, isso não tenho dúvida, e é possível, porque hoje a gente já tem a epigenética que mostra que não existe o determinismo genético, por exemplo. Então, é criar um novo modelo operacional para hoje, para mais tarde, para amanhã, sempre. Autopercepção e modulação da frequência, autopercepção e modulação da frequência. Então, por que você, por exemplo, tem conhecimento de algumas pessoas que fizeram um passeio que você estava assim com muita vontade de fazer e essas pessoas voltaram do passeio e elas não estavam demonstrando que esse passeio tinha sido um passeio de sonhos? Porque algumas pessoas conseguem estar nessas situações tão prazerosas, tão quase que perfeitas e sonhadas por você e por muita gente, e elas não conseguem
assimilar, compreender aquela experiência daquela forma, por causa da frequência vibracional. Elas estão em frequência vibracional baixa, elas estão com paradigmas, com crenças limitadoras, elas estão realmente como vítimas, né, da própria vida. Então elas estão num processo onde elas precisam realmente parar com ajuda, porque muitas vezes não é possível sozinha, de criar esse vitimismo, de criar esse padrão emocional repetitivo. Aos poucos, né, com trabalhos realizados tanto aqui no Brasil como na Europa e em contato contínuo até hoje, constantemente com todos esses profissionais, com muita troca, com estudos diários. Essa é uma disciplina que eu realmente tenho, que me proponho a um estudo diário, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, através do feedback dos alunos, através de feedback de pacientes, né, que isso, graças a Deus, é constante, positivo. Então, o que eu percebo? Que existe um caminho, né, que eu compreendo este caminho através de um novo processo de consciência. Eu consigo zerar essas crenças limitadoras, eu consigo fazer um novo modelo operacional, eu consigo compreender as minhas limitações e tudo aquilo que eu passo durante a existência como sendo de coautoria e não de vitimismo, como sendo de coparticipação, você atraindo através de um modelo vibracional muito baixo, né? Então, quando você pensar, lembre-se disso, quando pensar numa crença limitante, pergunte, por que mesmo que eu acredito nisso, né? Então, muitas dessas crenças, como eu falei, foram dadas para você no momento em que você não tinha condição alguma de pensar a respeito delas, o que elas significavam. Então, você simplesmente aceitou essas crenças como sendo modelos corretos, né? Como sendo condições, assim, uma condição sine qua non, né? Então, quando acontece algo doloroso, devido ao impacto sofrido, né, você pode passar muito tempo preso naquele sistema, naquele canal. Há exercícios empregados muito específicos para a mágoa, como eu falei, né? E eu já comentei aqui sobre o willow e sobre também o óleo essencial de alecrim. Mas o mais importante mesmo são os exercícios de elevação da frequência magnética. No começo do século passado, acreditava-se que tudo estava separado do todo, então que as coisas que aconteciam num determinado lugar não tinham influência na sua vida. Aquilo que acontecia com uma outra pessoa não tinha nada a ver com você. Isso apesar de todos os textos, de todas as escrituras sagradas, datadas de mais de 5.000 anos, né, e consultadas até hoje, elas mostrarem que todos somos um. E todos somos uno com o universo. Mas de que forma nós estamos correlacionados? Então, através do campo vibracional. Esse campo vibracional que obedece a uma lei física, hoje já se sabe, inclusive, que ele interfere até na nossa imunidade. Então, você já deve ter visto movimentos, muitas vezes nas redes sociais, né, mostrando o seguinte, que em um determinado dia e horário vamos todos estar conectados com a mensagem de paz, vamos todos vibrar por paz em alguns países, em algumas situações, enfim. E algumas pessoas fazem, outras não, outras questionam a validade disso, mas o fato é que todas aquelas pessoas juntas naquele momento, com esse sentimento verdadeiro, vibrando em prol da paz, criam uma resposta positiva nesse campo magnético que interfere automaticamente, positivamente sobre todas as pessoas, ou sobre um grande número de pessoas. Então, todos nós somos ligados a esse campo. Muitas vezes você pode não ter pensado dessa forma racional, né, em certas coisas, e seu coração sentir uma coisa completamente diferente. E aí tem uma importância muito grande. Buscar a correlação, a coerência cardíaca, a consonância, não a dissonância, entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu sinto. É aí onde está a formação de doenças, quando isso não opera dessa forma, quando o que eu acredito, o que eu penso, ele é diferente daquilo que eu sinto. Então cria-se aí um padrão de dissonância energética, né, de sofrimento e a instauração de doenças. Então eu comento sempre com meus alunos, com meus pacientes o seguinte: quando vocês estão no supermercado, vocês escolhem os alimentos de que forma? Os mais bonitos, os mais perfeitos, não pode ter nada estragado, tem que ser muito perfeitinho, não é isso? Normalmente é dessa forma. Então esse é o exercício. Inclusive quando está lá no supermercado, escolher os alimentos, vem um pensamento nada interessante, uma lembrança nada interessante, então corrigir
essa frequência, né? Tem restartar, essa é a ideia. Então nós temos inclusive as formas de se fazer isso, mas o caminho é esse. Quando nós sentimos isso em nossos corpos, nós percebemos como a vida ganha realmente um progresso muito interessante, né? Procurando compreender o efeito das emoções humanas, né? Sobre o corpo e como isso opera num todo. Isso é muito importante e é o coração que é o gerador dessa frequência elevada. Então, cientificamente, tem a ver com criar um novo modelo, de fato. Como eu já disse, tem a ver com criar um novo modelo através da autopercepção e através desses exercícios. Então, essa é a dica de hoje e nos vemos então no próximo vídeo. Até breve!